Meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Glória ao Senhor nosso Deus, que está nos céus para sempre. O título desta mensagem é O Monarca que virou um animal. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, para esta reflexão, eu escrevi algo sobre o rei Nabucodonosor e vou passar a ler com atenção para os meus ouvintes. Deus, ao longo dos tempos, tem mostrado o seu poder, o seu domínio sobre a sua criação. Um dos pecados, dentre outros, que Deus aborrece e não tolera é o orgulho, ou seja, a soberba, arrogância, exaltação e outros. O rei Nabucodonosor foi um grande líder mundial. Ele governou a Babilônia, como bem desejou, nos dias do profeta Daniel. O rei governou a nação com mão de ferro, dominando a todos, grandes e pequenos. Durante o seu reinado, demonstrou-se um homem orgulhoso e arrogante diante de Deus e diante dos homens. O rei chegou a ser aconselhado pelo profeta do Senhor que ele deixasse a sua exaltação e praticasse a justiça de Deus, pois ele era um monarca injusto, impiedoso para com os pobres. Mas o pecado do orgulho dominou o coração do rei. O rei Nabucodonosor foi tão arrogante que não reconhecia Deus como seu Senhor. Ele se via como Deus. O Senhor nosso Deus, que é longânimo, misericordioso, não tolerou as atitudes do monarca. Deus resolveu agir na vida do rei. Deus, que é soberano sobre todos os seres viventes e não viventes, Deus agiu poderosamente sobre a vida do rei e produziu uma transformação anatomofisiológica no corpo do rei orgulhoso. Antes, porém, o Senhor tinha dado ao rei um tempo para que o rei se arrependesse. Porém, o rei continuou na sua desobediência e no seu orgulho. Meus amigos, vejamos o que o Senhor fez com o rei. O Senhor mudou a mente do rei, dando-lhe um entendimento animal. O Senhor mudou o coração do rei, dando-lhe um coração animal. O Senhor mudou a pele do rei em uma pele de animal, e nesta pele nasceu pelo, semelhante a penas de águia. O Senhor mudou as unhas do rei em garras como as das aves de rapina. O Senhor fez mudanças no sistema digestório do rei. E ele passou a se alimentar com ervas, capim, folhas e outras plantas. O rei
só se molhava quando caía o orvalho nas madrugadas. O Senhor nosso Deus retirou o rei do palácio real para conviver por um período de tempos com os animais do campo. Aí o rei passou a conviver com boi, com jumento, com os bodes, cavalos e outros animais. O rei, que se deliciava com as iguarias do palácio, com luxo, com a grandeza, com vinho, com espaçoso banheiro, tendo sabão, toalha e tudo mais. Agora o rei perdeu toda a regalia e poder, pois ele vivia agora na sua segunda morada, que era no campo com os herbívoros. Deus fez isto para mostrar ao rei Nabucodonosor que ele, Deus, é Deus Todo-Poderoso, e que estará acima de tudo e de todos, e que os homens e todos os reinos da terra devem se humilhar diante dele e confessar que Deus é o único verdadeiro Deus, digno de todo louvor, de toda adoração e de toda obediência. Depois de um período de pouco tempo, depois de um período de alguns anos, em torno de 7 anos, o Senhor Deus usou de misericórdia com o rei Nabucodonosor. O Senhor devolveu o entendimento do rei, e ele tornou o corpo do rei, como era antes, corpo de homem. Tudo que era de animal desapareceu. E o Senhor trouxe o rei de volta ao seu palácio real na Babilônia. Ele voltou arrependido dos seus erros, arrependido do seu orgulho, e reconheceu Deus como Altíssimo, e louvou a Deus, e glorificou o Deus eterno, que tem domínio e é soberano para sempre. O rei aprendeu uma lição para nunca mais esquecer. O rei reconhece que todas as obras de Deus são verdadeiras, seus caminhos são retos, e que Deus pode humilhar o homem que tem o coração soberbo, exaltado, arrogante, orgulhoso. O nosso Deus quer que sejamos humildes, misericordiosos, longânimos, que amemos o próximo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos ensinar o caminho da salvação, mediante a fé nele e no seu Filho Jesus Cristo. Deus quer que todo homem se arrependa dos seus pecados, confesse seus erros, suas culpas para Deus, e deixe a vida orgulhosa e pecaminosa, e que andemos em humildade e amor, tanto diante de Deus como diante dos homens. Meu amigo, meu irmão, andemos diante de Deus e de Jesus humildemente, em amor e santificação, para que sejamos abençoados por Deus. A palavra de Deus, lá em Provérbios, está escrito: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Vou repetir: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Em Tiago está escrito que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O rei Nabucodonosor confiava no seu poder, na sua riqueza, na sua força, mas foi repreendido e castigado pelo Senhor nosso Deus, e passou a reconhecer a Deus como Rei dos céus. O rei Nabucodonosor passou a reconhecer a Deus como Rei dos céus, Rei dominador, todo-poderoso, soberano e altíssimo. O rei aprendeu uma grande lição: ser orgulhoso não compensa, ser injusto não compensa, não ter amor também não compensa, desprezar a Deus não compensa, confiar em si mesmo não compensa, porém compensa adorar a Deus, compensa confiar em Deus, compensa confiar no Filho de Deus
e andar em humildade, ser misericordioso e amar uns aos outros. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre, e louvado seja o nome de Jesus eternamente. Meus amigos, aqui eu encerro esta mensagem, desejando que Deus em Cristo nos abençoe sempre, e que o orgulho nunca ocupe o nosso coração. Amém.